Tem que, tá difícil, viu? Mas vai passar, né, Gisley? se Deus quiser. Então, André, hoje a gente vai finalizar nossos cursos de instalações elétricas prediais e o DPS, como eu comentei ontem, ele faz parte do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Então, qual que é a função do dispositivo de DPS, né, que a gente chama de dispositivo de proteção contra surtos? São equipamentos desenvolvidos com o intuito de detectar surtos de tensão transitória na rede elétrica e desviá-los para a terra, evitando a queima de equipamentos sensíveis a esse tipo de variação, como aparelhos elétricos e eletrônicos, modems, computadores, etc. Então, o, o DPS ele tem a função de proteger os equipamentos contra transitórios. O que é um transitório? Você sabe o que é um transitório? Tem ideia de que seria um transitório? Acredito que é o surto que não fica assim direto na rede elétrica, né? Assim. Isso mesmo, isso mesmo. Vai provocar um. Deixa eu só acertar assim. Vai provocar uma crista na forma de onda senoidal, né? Um pico para cima, e com isso vai gerar uma elevação momentânea do nível de tensão. Então, isso pode acontecer seja por chaveamento da rede da concessionária ou por uma descarga atmosférica. Se a gente observar, né, quando cai um raio e nós, né, as tomadas das nossas casas, ela tem um excelente captor que é o fio cobre. Então, poderá ter uma tensão induzida e fazer com que aconteça gerar essa tensão induzida, ela se somar com o valor da tensão de 127 e se elevar. No momento que ela se elevar, ela vai queimar seus equipamentos. Então o DPS ele tem essa função e ele é vinculado, né? Ele tem hoje não tem necessidade de ter o terra na sua. O ideal é que se tenha o terra na sua casa para você ter o DPS. Mas hoje a gente consegue fazer ligação de DPS sem ter o conector terra, sem ter o terra, tá? A gente consegue fazer isso. Eu coloquei esse exemplo, esse clamper aqui. Você trabalha na loja lá, vocês vendem DPS? São muito poucos, Gisley. Que ninguém procura, né? É uma pena. É, Nem o tem pessoal muito no conhecimento. conhecimento dele, sabe? É, A gente tem indica, mas a pessoa fala assim, não, depois eu coloco. é. Aí o clã, aí eu estou indicando esse aqui eu peguei da Clamper, tá? Que é aqui de Belo Horizonte, eu acho bacana, né, a trajetória dessa empresa. Ela começa a desenvolver esses dispositivos aqui em Belo Horizonte na década de 90 e as pessoas vão e ganham uma robustez aí nível de Brasil, né? A Clamp virou uma marca exclusiva de DPS. Só que a gente tem DPS da Siemens, da VEG, a gente tem da OBO, então existem vários fabricantes. Mas a Clamper é o que a gente mais conhece aqui e muitos quando fala DPS fala Clamper, né? Ah, você tem Clamper aí. É verdade. Então, surtos de tensão. Basicamente, os surtos podem ser endógenos ou exógenos. Os endógenos se referem aos surtos de tensão de manobra no acionamento de interruptores. Então olha só, endógenos é quando eu estou falando de interruptores, o funcionamento de motores ou até mesmo curto-circuito, ou seja, esses surtos ocorrem em funcionamento normal da rede elétrica. Os exógenos são surtos de origem da descarga atmosférica, ou seja, quando o raio atinge diretamente a rede elétrica, os picos de tensão causados devem ser conduzidos quando caem perto de um prédio ou podem ser induzidos. Então a gente tem a condição aqui, olha, quando cai uma descarga atmosférica na linha de transmissão, né, da linha da concessionária, ou diretamente na edificação, ou, né, no solo próximo a essa linha. Isso tudo vai sofrer uma indução elétrica, tá? Ou seja, eu vou ter um campo elétrico gerado pela descarga atmosférica e o condutor elétrico ele vai absorver essa onda. Ele observa essa parte dessa energia e vai aumentar os níveis de tensão. Então, se a tensão nominal da sua região é 380 a 220, a Agência Nacional de Energia Elétrica
delimita níveis que variam de 201 a 231. Ou seja, 220, eu posso ter no mínimo 201 e no máximo 231. Em 380, eu posso ter 348 e 396. Ou seja, a concessionária de energia tem que entregar ao consumidor tensões que variam nesta faixa determinada, garantindo o funcionamento normal dos equipamentos ligados à rede. Abaixo temos exemplos de amplitudes de tensão quando ocorrem surtos na rede. Observamos discrepância entre tensões nominais ocasionadas pelos surtos. Então, olha só, em questão de manobra, chega de 2,5 a 4 kV. Do seu equipamento, se tem que se entregar 201 e 231, se você tem um equipamento que é alimentado em 127, a concessionária pode então te entregar de 90 a 130. E se você tiver um nível de tensão aí de 2.500 volts, o que vai acontecer? Vai queimar esse equipamento, não tem jeito, ele vai se queimar. Ele vai queimar. Então é isso aqui que é a questão de transitório. Olha, imagina a minha onda senoidal, esquece essa parte aqui de cima, né? Eu tenho minha onda senoidal trabalhando perfeitamente. Tem um transitório, olha os valores que acontece de tensão, né? E isso aqui são os valores de tensão. A sua forma de onda fica assim. Uma vez eu deparei com um problema que estava tendo o contrário, afundamento de onda de tensão, tá? Aí já não é o DPS. O pessoal na época cismou que o DPS ia resolver o problema, mas não, o DPS só atua para transitórios. Afundamento de tensão a gente tem que usar, por exemplo, um no-break, tá? De bypass. Então, se você tiver problema de queda de tensão, né, de oscilações, liguei carga, cai tensão, o DPS não vai resolver esse problema. Então, classes e características do DPS, né? O DPS são divididos em classes. Essas classes variam de acordo com o tipo de proteção a ser oferecido na edificação. O que poucas pessoas sabem é que a classe identifica o teste ao qual o DPS foi submetido, no que se refere à corrente de descarga. Então, classe 1 limita surtos de tensão nos quais parte da corrente do raio está associada, ou seja, essa classe é utilizada no quadro principal ou em ambientes que possam ocorrer descargas diretas, áreas urbanas ou áreas rurais. O DPS dessa classe foram testados em um gerador de forma de onda de 10 a 350 microsegundos, que significa que quanto menos, mesmo sofre uma descarga, o DPS leva de 10 a 305 microsegundos para levar esta corrente para a Terra. Então, classe 1. Quando você vai comprar os DPS, tem classe 1, classe 2 e classe 3. Os DPS classe 1, eles são utilizados em edificações que possuem para-raio, tá? Se eu tenho para-raio, eu vou colocar um DPS classe 1. Aonde que eu coloco esse DPS classe 1? Lá no meu padrão de energia, lá na caixa de entrada, lá no medidor da CEMIG, ok? Então, classe 1, DPS classe 1, ele fica alocado lá na entrada de energia da edificação. E se eu tenho SPDA? Se eu não tenho SPDA, eu vou usar um classe 2 e o classe 3. Mas no caso aqui, né, tendo SPDA, eu uso classe 1. Classe 2. Limita surtos de tensão que chega a penetrar a edificação. Dessa forma, o DPS classe 2 está destinado a proteger equipamentos que possam vir a se danificar ao receber tensões superiores. São testados como gerador, então de 8 a 20 microsegundos é o tempo que ele leva para levar essa corrente de surto para a terra, né, para o solo. Olivei, te cortar rapidinho, você me fala de novo, por favor, aonde que o DPS que não é instalado, porque caiu a conexão aqui. Tá, ok. O classe 1 a gente vai instalar em edificações que possuem SPDA, ok? E ele é instalado lá no quadro de entrada de energia, lá no quadro lá no medidor da CEMIG. Então, se você tem uma casa e ela tem um SPDA, foi necessário um SPDA,
você vai colocar um classe 1 lá na entrada de energia, ok? Ok. Lá no quadro de medição. Na classe 2, eu vou utilizar nos quadros de distribuição internos, tá? Ou quadros secundários. Você vê que o que muda entre eles é o 8/20 microsegundos. Então aqui é o tempo que essa corrente vai para a sola. No classe 1 esse tempo é mais rápido, de 10 a 350 microsegundos. Por quê? Aqui eu já estou pensando na descarga atmosférica atingir diretamente a edificação. O raio caiu lá no telhado. E nesse caso aqui, olha, eu estou pensando apenas que eu estou fazendo uma proteção para indução, né? Caso ocorra uma indução, caia uma descarga atmosférica próxima à edificação, vai haver uma indução. Então eu vou proporcionar a segurança com classe 2. Aonde que ele fica? Ele fica nos quadros de distribuição internos. Então se eu quero fazer uma situação de DPS em efeito cascata, eu vou usar o classe 1 lá no padrão de energia, vou vir para o classe 2 no quadro de distribuição e o classe 3 eu vou colocar na tomada, tá? Na tomada dos aparelhos. Então limita surtos de tensão que penetram equipamentos mais sensíveis. Dessa forma, o DPS classe 3 está destinado a proteger somente equipamentos, geralmente aparelhos eletroeletrônicos. São testados com gerador de forma de onda combinado de 1,250 microsegundos a 8/20 microsegundos por 20 microsegundos. Então, o classe 3 ele não vai ser instalado no seu quadro de distribuição, ele é instalado na tomada. Você já viu desse, Sérgio? Ou André? Que a gente compra para colocar nas tomadas? Ou André? O André, você está me ouvindo? Bem, DPS classe 2. André, voltou aí? Pois é, voltou. Você falou que o classe 3 você não vai instalar no quadro de distribuição. Tá. Então, aí eu fiz uma pergunta. Você já chegou a ver aqueles DPS que a gente coloca nas tomadas? Não, isso não cheguei a ver ainda não. Tá, eu vou apresentar ele para você depois. Então, DPS. Agora que conhecemos as classes, né, de DPS, classe 1, classe 2 e classe 3, deve ser instalado em um sistema que devemos conhecer as características elétricas dele. Então, olha só, a tensão nominal. A tensão nominal nada mais é do que a tensão da alimentação da sua cidade, 127/220. Então, este dado não consta na plaqueta do DPS. É importante saber qual a tensão nominal em que o DPS será inserido para obter e escolher a tensão. A tensão máxima, né, é um valor de tensão sempre maior que a tensão nominal. Abaixo da UC, o DPS não atuará, e o mesmo geralmente é 10% maior que a tensão nominal. Então é muito comum, né, a gente ver, o que a gente vê nos DPS? 175, 275, 40, 385, 485. Então a gente sempre vê um nível de tensão que a gente fala, olha, mas por que meu aparelho é 127 eu vou usar um 175? Os equipamentos eletroeletrônicos eles já são projetados para suportar um determinado surto de tensão, que geralmente um aparelho de 127 volts, geralmente ele vai trabalhar entre 90 a 200 volts, tá? Ele consegue operar dessa forma. Então eu vou colocar um DPS 175. Então se a minha instalação é 127 eu coloco um 175. Se a minha instalação é 220 eu coloco um 275. Se a minha instalação é 380, eu coloco 385. Então, aquele nível de tensão que a gente olha nos DPS é a característica da rede elétrica sua. O nível de tensão de proteção residual, né? E a gente costuma falar dos valores de corrente, né? Tensão que gera os KA, né? 20 kA, 40 kA, 60 kA. O que se recomenda, né? Recomenda que em edificações igual casas, apartamentos, a gente pode estar utilizando apartamentos, escritórios, a gente pode estar usando um 20 kA. Para casas, né, 40 kA.
40 kA. E para edificações industriais, né, você pode estar trabalhando com os DPS de 60 kA, ou valor até maior do que esse. A questão da corrente nominal, que aí vai entrar justamente na classe, né? Você vê que os classe 1 aqui é 350, né? 350. Então, saber identificar qual tipo de classe, né? Qual a classe que você vai estar utilizando. Formas de ligação do DPS. As formas de ligação do DPS está muito relacionado ao sistema de aterramento. Então vamos imaginar que a sua edificação ela não tem o condutor terra, tá? PEN, o condutor terra e neutro é composto. Você usa as duas funções. Então o que você vai fazer? Você tem lá a chave seccionadora de entrada, disjuntor de entrada. Aqui você vai colocar 2 disjuntores, né? 1, 2, 3 disjuntores. Cada fase vai passar pelo DPS, vai jampear e levar lá para o seu condutor neutro. Né? O seu condutor neutro não, né? Seu condutor PEN. Mas que tem a função de neutro e terra. Se o seu circuito é um terra-neutro separado, ou seja, você tem fase, tem um condutor terra, o que vai acontecer aqui? Olha, eu vou pegar um DPS para cada uma das fases e eu vou ter que colocar um DPS também no neutro. Como que eu vou ligar aqui? Ó? O DPS do neutro eu vou levar para o barramento de terra, vou jampear as fases e vou conectar lá no meu neutro. Ok? O interessante de se usar os disjuntores aqui, olha, é porque se os DPS apresentar falha, como você está jampeando aqui embaixo, você vai fechar um curto. Então, em vez de você fechar um curto e desarmar a proteção geral, você vai desarmar o disjuntor do respectivo DPS. Ok? Então, por isso que é interessante colocar os disjuntores aqui. Quando eu tenho um terra e neutro composto separado, né, que eu inicio aí a minha instalação terra e neutro composto, então as 3 fases passam pelo DPS. Eu vou estar colocando aqui, olha, o meu condutor PEN, ele entra aqui numa das saídas, e o cabo PE, né, e uma parte do PE também eu conecto na saída do DPS. Então parte foi para o neutro, né, para o PEN, e a outra parte vai para o PE. Quando é um circuito monofásico, né, terra e neutro composto, eu não tenho terra na instalação, eu coloco aqui, tá, o meu disjuntor principal lá do quadro, coloco um outro disjuntor, na fase aqui eu coloco DPS, sai do DPS eu ligo no PEN. Se eu tenho aqui um sistema monofásico para TNS, fase, o neutro, levo aqui para o PE e aqui eu levo para o barramento de neutro, tá? Eu não jampeei, tá vendo? Olha, não tem jumps entre eles. No ligação terra e neutro composto monofásico, passo pelo menos pela fase, conecto ao PEN e daqui também levo para o barramento terra. Então essas são as formas que a 5410 orienta para ligar o DPS em uma instalação em virtude com o sistema deles, do seu sistema de aterramento. Então hoje na maioria das casas, né, das edificações, o que a gente tem? O TNC, terra e neutro composto, tudo é aterrado no mesmo ponto. Então o que eu faço? Eu coloco um DPS para cada uma das fases, vou jampear e vou levar para o meu barramento de neutro. É assim que eu vou fazer, ok? Levo para o barramento de neutro. Aqui eu coloquei uma outra figura para ficar mais fácil de entender. As 3 fases passou pelo disjuntor principal. Aqui não usou, tá, os disjuntores para proteção dos DPS. Aqui são os DPS. Então uma fase, né, para cada DPS e o condutor neutro. Jampeou tudo e levou para onde? Para o terra. Porque eu tenho um sistema que terra e neutro separado, né? Tudo aqui, todo mundo aqui separado. Então, mas daí, qual que é a forma qual que é a ordem de instalação do DPS? Assim, ele veio antes de que ou depois de que?
Tá, ele sempre vai vir depois do seu disjuntor geral do quadro de distribuição. Ah, sim. Tá? Você sempre vai tirar a alimentação dele aqui. Seja para os disjuntores que vão entrar, né? Aqui poderia ter outros disjuntores. Porque o que acontece? Cada fabricante ele recomenda uma forma de ligação. Alguns falam que os DPS já têm detecção contra curto-circuito e aqui ele desarma se tiver algum problema. E outros recomendam instalar os disjuntores, tá? Então, aí tem que avaliar o fabricante. A gente, quando você compra um DPS que você vende, você vê que vem tipo um catálogozinho lá dentro, um manualzinho. Aí você abre e tem que ver que ele tá, como está sendo recomendado. Alguns te falam para colocar um disjuntor de 25, outros falam o seguinte, olha, você tem que imaginar se o seu disjuntor principal é de 100 A, aqui nunca poderá ser maior que 100, então pode ser um de 10, um de 16, um de 25. Os cabos também que você faz essa ligação, o fabricante orienta. Geralmente de 16 de 6 milímetros, em alguns casos de 16 milímetros, tá? Eles também recomendam não fazer, como a gente costuma pegar o cabo e fazer aquele monte de voltinha, né, para deixar uma sobra no quadro de distribuição. Esses cabos que conectam o DPS também não é recomendado fazer isso, porque aquela espiral vai aumentar a sua indução elétrica, ok? A impedância ali e dificultar o trabalho dos DPS. Então você não vai fazer isso. Sempre o cabo mais curto possível, né, tamanho correto e a ligação, né, saindo do seu disjuntor aqui principal. Então, no caso, se o aterramento da residência da gente for TNS, vai ser então, você falou que é o mais comum, né? Vai ser então mais sempre com TNC, TNC, né? Trifásico. O mais comum da nossa casa é esse aqui, ó, é o TNC, concorda? Que é uma fase e o terra lá no padrão aterrado. Sim. É esse aqui. Então, é uma fase, ó, é um DPS só e leva de novo pro neutro. Beleza? Pro PEN, né? Pro PEN. Leva de novo pro PEN. Aí, se tiver o DR vem depois deles? Aqui tá o DR, né? Aí o DR vem depois deles, tá vendo? Aí aqui está escrito circuitos, aí que eu vou derivar para os outros circuitos da minha casa. Os circuitos da casa, né? Circuito 1, 2, 3 e 4. Aí eu tenho um disjuntor geral, um DR geral e os DPS. Eles ficam na parte inicial do circuito. Beleza. Então, a corrente nominal de descarga também deve ser estimada, já que os fatores que determinam o seu valor são variáveis e de difícil previsão. Como orientação, podemos sugerir que em quadros de distribuição de casas e fábricas ou edificações maiores, poderíamos utilizar DPS com corrente de 20 kA e corrente de 40 kA, E em apartamentos ou salas comerciais, podemos utilizar 10 kA e corrente máxima de 20 kA. Os valores de corrente nominal e máximas não são independentes entre si e o projetista deve ter o cuidado de especificar o DPS com as características coerentes que não sejam encontradas no mercado. Então a gente está. Então, se você especificar um DPS de forma correta, classe 1 tem SPDA na edificação? Tem, então tem que ter um classe 1. Não tem, poxa, vamos colocar pelo menos um DPS classe 2. Aonde? No quadro de distribuição. Quais são as formas de ligação? Vai depender do sistema de aterramento da edificação, que está aqui. Qual que é o valor da corrente? Olha, se for uma casa de 20 kA a 40 kA, pode colocar mais? Pode. Esse valor de corrente, né, de máxima da descarga, quanto maior for o valor, melhor. Só que aumenta custo, né? É mais caro. É um DPS mais caro. Em apartamentos ou salas, né, comerciais, porque ali você já vai ter uma edificação um pouco mais robusta, de 10 kA. Mas o recomendado é sempre você ter um sistema de DPS em efeito cascata. Por quê? Você vai fazer uma proteção mais minuciosa de cada equipamento. Tem esse vídeo aqui, olha, eu vou mostrar ele para você aqui.
Você vai ver que é um vídeo muito bacana, que ele mostra justamente o porquê de usar o DPS e o funcionamento dele. Gisele, onde que você instala esse DPS lá no padrão de entrada lá? Lá na caixinha. Sabe aquela... Sabe quando tem... Hoje a CEMIG não deixa, né? Ela não deixa um espaço para nós colocar. Mas as concessionárias já de outros lugares, né? De outros estados, já nos permite isso. Então, aqui em Minas, você consegue comprar até uma caixa para colocar. Então, aonde que você está pegando os cabos ali para levar para sua casa, naquela caixinha lá embaixo, faz ela maior e coloca o DPS ali. Ah, entendi. Entendeu? Você colocaria ele ali. Em algumas concessionárias, o padrão já está vindo já com espaço para você colocar os DPS. Mas no caso mesmo que as nossas residências, por exemplo, não tenham SPDA, é interessante mesmo assim fazer... colocar um classe 2. Às vezes você coloca um classe 1 e 2, classe 1 2, né? Tem as duas funções de 60k na entrada, coloca um de 40k no quadro de distribuição dentro de casa, entendeu? Ah, entendi, agora entendi. Aí você faz esse efeito cascata. Esse vídeo mostra isso aqui, ó. Tá vendo a imagem aí tranquilo? Tô sim, Gisele. Nesse momento está acontecendo a indução elétrica dos cabos. E esse efeito que ocorre aí de explosão não é exagero não, acontece mesmo. Aí aqui eles estão instalando, né, o SPDA. Então a gente vê que eles vão montar um sistema de gaiola, dividindo em vários meshes e fazendo as conexões. Observa como que a corrente vai se dividindo quando a gente tem a malha de captação, tá vendo? Ela vai se dividindo até ir pro solo. E aí eu estou usando o que a gente falou, olha, as vigas Baldrames com sistema, que vai ser o seu sistema de aterramento, ó. E essa corrente do raio, ela vai lá para o seu equipamento. Só que aí você tem um DPS. Então aí você tem um DPS aqui já na entrada que vai fazer já voltar com essa corrente que escapou para a terra. Ó, retorna, mas uma parcela continuou. Então você vai para o DPS classe 2. Está aí no painel. Então esse primeiro aí foi o classe 1, né? Isso. Ó, protegi lá o robô. Aí lá no escritório eu tenho um DPS classe 3.
na tomada. Ficou claro, não ficou? Bem legal, José. Não é? Te explica claramente o sistema de DPS. DPS. Aí agora eu vou entrar aqui na loja da Clamper, tá? O que acontece aqui na loja da Clamper? Foi o que eu comentei, ele já te orienta mais ou menos qual tipo de proteção que você tem que fazer. Um exemplo. Eu quero fazer a proteção lá de um televisor, ok? Televisores. Então, olha só, os modelos de DPS, né, da Clamper que você tem. Tá vendo aqui, olha, tomada e o cabo da antena, tá vendo? Porque pode cair uma descarga atmosférica na antena, né, e queimar sua televisão também. Então aqui você já tem um sistema, que são seus varistores, né, os capacitores aqui, ó, plugou na tomada, plugou o seu aparelho e a sua antena também. Então estou fazendo a proteção das duas situações. O filtro de linha, né, com DPS, o cabo coaxial, o decodificador de TV por assinatura, né, se eu quero fazer esse tipo de proteção. Já estava. Vamos ver outros aqui, olha, eu quero fazer proteção de impressoras. Então posso estar utilizando esse DPS. Esse filtro de linha que a gente compra por aqui, esse aí não tem DPS não, tem, né? Não, esse tem não. Você vai ter só do produto da Clamper, tá? Ah, entendi. Proteção do portão eletrônico, tá vendo que o Sérgio, isso aqui é pro Sérgio, ó. Proteção do portão eletrônico. Comprar um camarada desse, ó. Ah, entendi. Tá? Comprar um cara desse aqui, ó. Você instala lá no seu portão, tá vendo? Ele já tem aqui as garrinhas, ó. Esse que você está mostrando já instala diretamente ou na tomada? Isso, no aparelho. No aparelho aqui, ó. Proteção para quadros elétricos, né? Aí eu já entro nesse DPS aqui, ó. Então eu achei muito interessante, né, aqui, ó, classe 1 e 2, tá vendo? Ó? 60K, que é a corrente dele. Então ele é classe 1, classe 2. Não é barato, né? Se a gente for olhar, se a gente comprar um DPS desse aqui para casa, se for trifásico, só nisso aqui já foi 146 vezes 3, né? Ah, tem que ser 3, né? Aí já foi 438 reais. Só que você ganha uma proteção, né, de equipamentos que são caros, né? Então, às vezes você vai proteger aqui todos os eletrodomésticos da sua casa. Todos os eletrodomésticos da sua casa. O pessoal costuma reclamar que não tem espaço, né, no quadro de distribuição, né, que ele ocupa um disjuntor. Você tem esse modelo aqui, ó, da Clamper, que eu achei muito interessante. É compacto, né? Ele é compacto, tá vendo? E você vai conectar no cabo. Então você pode instalar. Pode instalar ele. Perfurante, ó. VCL perfurante. O VCL perfurante deve ser instalado diretamente no cabo, próximo do quadro elétrico.
O VCL perfurante é uma solução prática e compacta, ideal para ser instalado em quadros elétricos com pouco espaço ou em quadros de medição de energia. Tá vendo? Então... interessante isso aí. Que geralmente as casas não têm, né? VCL Slim. O VCL Slim protege a estrutura elétrica e os equipamentos contra surtos conduzidos pela rede elétrica. Deve ser instalado dentro do quadro elétrico. Protege a estrutura elétrica e os equipamentos contra surtos originados na rede elétrica. O display verde indica se o VCL está em perfeitas condições de proteção. Proteção para telefone, computador, decodificador de TV. Então você encontra aqui, olha, circuito de TV, CFT. Você encontra uma série... Pois é, tem uma coisinha nele aí, que tem tipo uma, por exemplo, uma luz, né, que fica verde, um LEDzinho que fica verde, né? Isso. Quando ele indica, quando ele deixa de ser verde, quando ele muda o status de serviço, né, e coloca em modo de falha, né, que fica vermelho, é porque ele tem que ser substituído, ele já não está mais funcionando. Ok. Então a gente tem aqui para o circuito de TV, né? Então vários modelos. O portão eletrônico também tem aqueles outros modelos e tem esse. Eu falando assim, não é barato, né? Se você for olhar, não é barato. Mas se você queima um portão eletrônico a cada 2 anos, né, que custa R$300, aí fica, entendeu? E hoje assim, a gente tem várias opções. Eu estou abrindo o site da Clamper porque eu tenho familiaridade nele, né? Geralmente quando eu compro ou especifico, eu entro aqui. Mas tem outros fabricantes, né? Siemens, OBO e demais, que agora eu não me lembro, que você pode estar comprando eles sem problema algum. Então, André, a ideia é essa, tá? O DPS, que eu comentei com vocês, a gente não está fazendo nenhum curso específico de SPDA, era apenas para vocês terem uma noção. Eu acredito que devo ter conseguido transmitir isso, né? Essa noção para vocês nesse tempo que a gente teve de aula. Mas o DPS, quando você for especificar para uma edificação ou ir para sua casa, você vai colocar um DPS classe 2. E a corrente pode ser uma corrente aí de 40 kA, ficar no seu quadro de distribuição. Se você tiver alguns equipamentos que sejam mais sensíveis, né, que você quer proteger, por exemplo, geladeira. A geladeira é um equipamento que a gente não consegue tirar da tomada. E nesse não poder tirar da tomada, ela é o equipamento que corre mais o risco de se queimar em virtude de uma descarga atmosférica. Então a gente pode colocar um DPS para a geladeira, né, no quadro, e vir aqui na loja da Clamper, né, e colocar freezer, né, geladeira aqui, ó, geladeira. Tá vendo? Simples, R$ 29,90 você compra. Tá que você tá caro, não. Aí você tem que só olhar se a tomada é de 10 a 20 ampere, tá? Entendi. Mas aqui, ó, simples, fácil de se instalar, não precisa de nada mais, né? Vamos ver o vídeo dele aqui. Fala pessoal, tudo bacana? Eu sou o Thiago do suporte técnico da Clamper. Me fala uma coisa, quem aí já se perguntou assim, qual o modelo do iClamper Pocket devo usar para salvar os meus equipamentos dos raios e surtos elétricos? Gente, tá chovendo! Caraca! Olha o Hoje vamos desmistificar algum desses mistérios sobre
3P? Então, antes de responder esta pergunta, vamos entender quem ele protege. Eu não entendi o que ele falou. Este pequeno e valente protetor deve ser escolhido para proteger equipamentos conectados somente à linha de energia elétrica, como, por exemplo, tablets, smartphones, geladeiras, máquinas de lavar, etc. Daí surge a resposta da pergunta: 2P ou 3P? A escolha dentre eles, pessoal, deve se dar pelo tipo do plug do equipamento que se quer proteger. Geralmente, carregadores de tablets e smartphones possuem apenas 2 pinos. Ah, então ficou simples, né, Thiago? O equipamento que possui apenas 2 pinos usa o iClamper Pocket 2P. E se tiver 3 pinos, usa o iClamper Pocket 3P. Peraí, o iClamper Pocket 2P não precisa de aterramento para proteger os meus equipamentos? Não, pessoal. A proteção é feita entre estes 2 pinos aqui, ó, e é eficiente. Tiago, então posso usar equipamentos de 2 pinos no iClamper Pocket 3P? A resposta é claro que sim. No entanto, o iClamper Pocket 2 pinos não suporta conexão com plugs de 3 pinos. Uma outra dúvida comum é: devo comprar o de 10 amperes ou de 20 amperes? A solução para essa pergunta também depende do plug do equipamento. O plug de 10 amperes é o plug normal, aquele mais fininho que vemos na maioria dos equipamentos. Já o plug de 20 amperes foi feito para equipamentos que demandam mais energia, por isso os pinos são mais grossos do que o de 10 amperes. Ah, e lembrando, o conjunto tomada, iClamper Pocket e o plug devem ser do mesmo tipo, 10 amperes ou 20 amperes. Aí vai uma dica, pessoal. Na família iClamper Pocket também temos as versões iClamper Pocket X, onde a entrada pode ser no padrão NEMA, aqueles pinos achatadinhos, e a saída no padrão brasileiro, ou vice-versa. Bom, é isso. Se você tiver alguma outra dúvida, não se acanhe. Mande uma mensagem pra gente em um de nossos canais. A partir das suas dúvidas e sugestões, vamos fazer outros vídeos como este. Então, mas, velho, diga. Mas pra mim tá usando desse aí que é direto no aparelho lá. Eu preciso estar usando um classe 2 do meu quadro, não é isso? Então, André, se você não tiver o classe 2 no seu quadro, vamos imaginar que você não tem DPS hoje na sua casa, não tem nenhum. Coloca esse. Lá, pelo menos na tomada do seu aparelho, você já vai estar protegendo. Ah, entendi. Entendeu? Na falta de não ter nenhum, você tendo um, pelo menos dedicado lá na tomada, já é o início. O correto é você ter lá no quadro e ter esse, né? Mas na falta você colocaria esse, tá? E outra pergunta que tem pra te fazer. É uma coisa que eu tô com dúvida aqui. Qual o padrão daqui de casa? Os fios saem pelo alto do padrão, lá em cima. Certo. Né, os fios que vêm pra minha casa. No caso, se eu fosse colocar um DPS, onde que eu colocaria esse DPS de 60K? Isso. Ele sai, como é que ele sai lá do padrão. Ele entra por dentro do padrão, né? Ok. E ele vem aéreo até a sua casa, não é isso? Oi? Ele vem aéreo até a sua casa? Ele vem aéreo até no padrão, depois que ele entra no padrão, passa pelo medidor, vem pra voltar aéreo de novo. Tá. Aí ele, quantos metros que é essa distância? Pode dizer, eu acredito que seja 5 metros, cara. Tá, não é muita coisa não. Você pode colocar o DPS classe 1 lá na entrada e colocar o classe 2 no seu padrão. Ou você coloca um classe 1, 2 no seu quadro de distribuição. Ah, pode fazer isso também. Pode. Tem um DPS que é classe 1 e 2. É um equipamento com as duas funções. Ah, entendi. Aqui, ó. DPS classe 1/2, tá vendo? Ó? Você compra um desse aqui e coloca lá no seu quadro. Esse aqui é só o DPS classe 2, tá vendo? Tem diferença de preço, ó. Você tá vendo a diferença aqui, ó. Somente classe 2, ó. Somente classe 2. Ó. Então pra minha residência seria esse Clamper 45K, não é isso? Isso. Pra colocar na casa. Isso. Esse aqui o de 45K seria o ideal pra você, tá? Esse camarada aqui, ó. 45K.
Mas dizer, mesmo colocando esse classe 1 e 2, por exemplo, se minha casa é trifásico, padrão é trifásico, mesmo colocando classe 1 e 2, que é isso que você está me mostrando aí, eu teria que colocar mais os outros ainda, mais os outros 3? Você fala, se você colocou classe 1 e 2, não é isso? Meu quadro, igual você falou que pode colocar. Isso, pode. Eu ainda teria que colocar mais 3 ainda, um para cada fase? É 3 por cada fase. 3 por cada fase. Se você tem, por exemplo, se sua casa é quantas fases hoje? Hoje é uma, né? Hoje é uma fase só. Tá, então o DPS, olha, a gente vai voltar lá atrás aqui nesse slide, ó. O DPS é o seguinte, que é o comum das casas. Então, se sua casa é esse modelo aqui, ó, uma fase e um neutro, é um único DPS, beleza? Ah, entendi. Se ela é trifásica, são 3 DPS, beleza? Ah, entendi. Se ela é bifásica, é 2 DPS, ok? Então, mas aí eu te perguntei o seguinte, se eu colocasse aquele classe 1 e 2, eu teria que colocar esses 3, por exemplo, ou esse 1 também? É que eu não... Se você colocasse esse, aí você teria que colocar esse e esse? Isso. Não. Você vai comprar um cara desse e vai depois usar os outros nas tomadas, os equipamentos que você achar que deve, aqueles outros, ok? Ah, beleza. Tá? Beleza. Agora, se você, por exemplo, aí na sua casa hoje, a minha casa não tem SPDA, né? Não tem necessidade de ter. Uhum. Eu coloquei isso aqui, ó, classe 2, no meu quadro de distribuição. Aí você colocou 3, né? Porque sua casa é trifásica, não é isso? Minha casa é bifásica, eu coloquei o aterramento dela é essa aqui, ó. Tá? É o terra e neutro separado. Então, entendi. a minha é essa daqui, eu tenho um condutor neutro e tenho um condutor terra separado. Então eu fiz essa ligação. Foi um DPS para cada uma das fases e depois para o neutro. Então tem 3 DPS aqui, 2 para a fase e 1 para o neutro, que é bifásica. Aí foi essa. Então você tem que ter disjuntor para as 2 fases agora na sua casa e 1 para o neutro, né? Isso é disjuntor não, DPS. Isso aí. Porque o meu sistema de aterramento eu tenho um terra separado do neutro. Entendeu? Entendi. Esse slide aqui que vai te mostrar a quantidade de DPS que você vai precisar de acordo com o sistema seu de aterramento. Tava olhando aqui, ó, olha o valor desse DPS aqui. Olha, 100k. Olha o valor dele. R$959, André. Nossa! Wesley, isso dá pra colocar quase 3 quartos de distribuição. Ou mais. Nossa, muito caro, né? Muito caro. Aqui, 812. Nossa. Isso é pra quê, Wesley? Esses assim, igual. Tem alguma diferença pro outro que é, por exemplo, 40, 50 reais? Não, tem a questão só no preço mesmo. Não, aqui ó, 20K, tá vendo? 42. Você tá vendo quanto maior o valor da corrente de KA, mais caro ele fica? Esse aqui é 100K, olha. É isso mesmo, 100K, tá vendo? 10K, 100K, 50K. Quanto maior for o valor da corrente de KA, que é 15 a 33,90. Então, quanto maior for o valor de corrente, por isso que a gente fala, olha, nas edificações como casa, 20K, de 20K a 45K aqui é suficiente, classe 2, tá? Agora, se eu pensar lá naquela fábrica que a gente viu lá no Slash, lógico que eu vou pensar num camarada desse aqui, ó. 959. Então... Ô André, é isso, meu amigo, que eu tinha para falar sobre DPS, tá? Foi só tu mesmo, né? O último dos moicanos aí, né, Wesley? Rapaz, aqui, mas eu agradeço aí vocês, né, terem... Eu que agradeço por tudo aí. Acompanhado as minhas aulas nesse período todo, porque senão eu ia ficar sozinho, né? Não, de jeito nenhum, Wesley, sua aula é muito boa. E
aí a gente fica desmotivado. Mas eu acredito que eu falei de forma geral a questão de instalações elétricas prediais e vocês, você e o Sérgio, os demais que participaram, né, acompanharam, pegaram bastante conceitos. Acho que vocês vão ver agora uma instalação elétrica com outros olhos. Com certeza, né? Outros olhos. Vão ser muito mais críticos, muito mais detalhistas na elaboração de uma instalação elétrica. Não, com certeza. Aí você falou, assim, gente, é muito mais conhecimento, né? Igual eu te falei que eu fiz o curso profissionalizante, que isso, cara, é um olhinho de mosquito perto desse curso aí. Não, é olhinho de mosquito, cara. Você sai de lá ainda com bastante insegurança. Agora no seu aí, que isso, cara. Eu aposto que mais, entendeu? Para ligar a lâmpada e fazer o projeto elétrico básico, tá tranquilo, não tá? Tá, com certeza. Ficou fácil, não ficou? Depois disso tudo? Né? Ficou fácil. Não, dá pra fazer assim, cara. Nossa. Aí você vê que, por exemplo, olha, a parte de aterramento é simples de você fazer quando você está iniciando a obra. Concorda? Concordo. Né? Você não tem segredo. Você instalar o DPS, o DR, não tem, sabe? Não tem segredo. Tá aqui, tá fácil. É fácil acesso. Não tem. E fica uma instalação elétrica de outro nível. Não, verdade, Zé. Porque igual você falou para nós uma vez, né? Você vai fazer hoje um projeto, ou você vai, por exemplo, executar um projeto, você agrega muito mais conhecimento, né, Gisley? Sim. Né? O seu conhecimento tá absurdo, né? Não é igual o seu, porque que é isso? Você já tem, sim, você é estudioso, inteligente, né? E esforçado. A gente, assim, né? A gente consegue fazer, mas a gente pode comparar o nosso conhecimento com o seu. Ah, não, mas isso é anos, ô André. Eu falo o seguinte, eu estudo elétrica eu comecei a fazer desde 97. Então eu estou estudando elétrica, eu estou com 38 anos, vai 25 anos, cara. 25 anos. Bastante tempo, né, Slay? É bastante tempo, e eu estudo, você vê que esse ano eu estava em São Paulo fazendo curso de aterramento. Então assim... Eu lembro de você me falar mesmo. A gente estuda. A gente vai estudando, e cada dia aparecem conceitos novos, coisas novas. Você falar de DR, DPS, né? Hoje a gente já fala mais de DR. DPS, antigamente nem se existia isso, não se falava de DPS para nada, né? Eu lembro na indústria, o pessoal, às vezes, com essa preocupação, usava varistor, que é o DPS, é um varistor, né? Então não tinha essa forma de ligação, não tinha questão de normatização, não tinha nada, né, na especificação. E com o avanço tecnológico, né, o avanço de equipamentos para o hospital, de equipamento para banco, né, com essa informação toda de dados, né, que a gente hoje tem via internet, os servidores precisou de ganhar robustez e ganhar segurança, né, informação depende de segurança. Verdade. Aí começou a entrar os conceitos, né, esses conceitos. Então eu vejo, né, a área elétrica hoje, quem estuda com o objetivo não é para ficar a execução também precisa de boas pessoas, né? Mas com um pensamento de aplicar os conceitos, tem muita oportunidade de trabalho, muita mesmo. É uma área que vai demandar de muitas pessoas para trabalhar. Então, boas oportunidades podem surgir com esse curso. Bacana? Não, então, pelo tanto que você estudou, por isso que sua aula é muito boa, Slay. Então, obrigado. Então, não, verdade, eu sempre falo com o Sérgio, o que anima a gente ainda continuar online é a matéria do Slay, entendeu? Porque, infelizmente, as outras ficam devendo muito, mas a sua que estava uma animada ainda. Porque sua aula é muito boa, Slay, isso aí é comparação. Obrigado, então, André. Aqui, dúvida, você pode ficar à vontade no WhatsApp, aparecer qualquer dúvida que você pegar algum trabalho, você pode me perguntar que a gente está aqui para esclarecer, tá bom? Não, beleza, eu te agradeço, viu, cara? Tá bom então, meu amigo. Boa noite para você.